Já imaginou viajar o mundo todo fazendo bem? E quando a gente consegue aliar isso ao trabalho? Na boa, hoje eu vou conversar com o Alisson Vitali, gestor esportivo, que está diretamente de San Diego, Califórnia, mas poderia estar conversando comigo de qualquer lugar do mundo, né, Ali? Exatamente, Silvio. Prazer falar com você. E literalmente poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Você me pegou aqui na Califórnia agora. Por acaso você se encontra na Califórnia, né? Olha, a gente já conversou, pelo pouco que a gente conversou, eu já fiquei encantada com a sua trajetória, com os impactos que você já causou aí ao longo dessa sua longa jornada. E é claro que eu tinha que dividir aqui com quem nos escuta no Na Boa. Conta um pouquinho, qual que é o seu trabalho e o porquê que ele te fez aí rodar os quatro cantos do mundo. Eu sou gestor esportivo, né? Mas a história começa bem lá atrás. Primeiro, eu tinha a paixão por viajar, né? Eu sempre gostei muito de viajar. E eu tenho viajado muito por mais de 20 anos. E então eu entendi que viajar, ser um turista, você conhece e entende a cultura local. E eu entendi que em algum momento seria importante também eu levar alguma coisa para certas comunidades que eu visitava, né? Eu achava injusto eu só retirar, então tinha que ser uma via de mão dupla, eu também entregar alguma coisa. Então era deixar um legado. E eu passei assim de forma espontânea a fazer alguns projetos nas cidades e comunidades que eu visitava, e aí me veio essa vontade de querer fazer isso de forma mais abrangente. Por isso eu estudei gestão esportiva com foco em esporte comunitário. Então eu utilizo o esporte como ferramenta de educação e socialização, e hoje, onde eu visito, né, eu consigo fazer um projeto maior e, obviamente, profissionalmente falando, também me trouxe outros caminhos. Hoje eu trabalho com isso. Olha, eu nem sabia que tinha essa especialização, então. Então, gestão no marketing esportivo, não é isso? Mas em comunidades, é isso? É esporte comunitário, né? É você usar o esporte como ferramenta, né, de socialização. Por exemplo, alguns projetos que eu faço são crianças que não têm acesso, enquanto os pais estão para o trabalho, né, estão fazendo as suas atividades laborais diárias, as crianças não ficam perdidas nas ruas, por exemplo. Então, a gente cria um grupo, por exemplo, futebol, né, que é o esporte global, todo mundo conhece as regras e é muito fácil de jogar, é muito democrático. Então, a gente tirar as crianças da criminalidade, talvez, e do ócio, e colocar elas para viver em sociedade, né? Praticar o esporte, que dá a elas noção de liderança, respeito ao próximo, conhecer os próprios limites. Bom, você já começou dando um exemplo justamente da última experiência que você teve, né? Você acabou de chegar da Tanzânia, justamente usando o futebol como uma baita ferramenta social, né? Conta um pouquinho essa história, como é que foi isso? Ah, foi incrível. Eu acabei de voltar da Tanzânia, foi um trabalho que eu fiz. Primeiro, eu fui à Tanzânia a passeio, fui como turista. Como eu disse, então, eu conheci uma comunidade, se chama Jambiani, né? É uma cidadezinha na ilha de Zanzibar, na Tanzânia, e que eles adoram futebol. E sendo brasileiro, imagina, eles citavam o tempo todo nomes de jogadores brasileiros e etc. E eu tive vontade de fazer um projeto nessa comunidade com eles. Retornei ao Brasil e fiz contato com o Instituto Galo, que prontamente doaram equipamentos, né, camisas, shorts, meião, chuteiras, inclusive, para eu levar para essa comunidade. Então foi super interessante que eu voltei para a comunidade de Jambiane, na Tanzânia, e coloquei em prática esse projeto. E eles moram numa região muito bonita, próxima à praia, mas que é pouco explorada, né? A praia fica ali abandonada, muito suja. E, então, eu pedi a eles uma contrapartida. Eu poderia implementar o projeto e procurar lideranças na comunidade, desde que eles limpassem aquela praia próxima a eles, né? Que aquela praia poderia trazer mais turistas, e tendo mais turistas, o comércio local poderia se desenvolver um pouco mais. Então, eu tento sempre
levar algo para eles e deixar um legado para que o projeto consiga se manter organicamente. Sensacional. O legal é que você tem um olhar muito diferenciado para os lugares que você vai, né? Então, assim, você pode até para os lugares mais turísticos, mas que você vai sair daquele lugar comum, daqueles pontos turísticos do Belo, onde todo mundo vai, e pelo visto você vai até aqueles locais onde realmente as pessoas não chegam ou não se interessam por conhecer muitas vezes, né? É meio isso. Fico pensando assim, como é que deve ser viajar com você? Imagino o que você não deve descobrir. Você já chega nos lugares com esse olhar, já assim, mais atento, mais querendo sair do lugar comum, é isso? Já, mas eu não vou fugir também de que eu gosto de fazer todo o passeio que todo mundo faz, né? Eu quero ir para uns lugares e conhecer aquilo que chama atenção, mas não me atenho somente a esses pontos. Eu quero ver, conhecer, mas eu sei que o Rio de Janeiro é muito mais do que o Cristo Redentor, por exemplo. Então, eu tenho certeza que os lugares para onde eu vou, né, onde eu visito, é muito mais do que aquele ponto turístico em si. Então, conhecer as pessoas, sair um pouco do lógico, né, me move muito, eu gosto muito disso. E aí buscar algumas aventuras paralelas. É, e usar o esporte, assim, eu achei foi um encontro muito feliz que você promoveu, assim, né, desse lado pessoal seu com o profissional. Sabe que nesse aspecto a gente também tem muito em comum, que em 2016 eu fui para o Haiti, fazer um trabalho voluntário e eu entrei em contato com o Galo e eles me doaram 100 chuteiras e 100 meiões e eu levei para o Pérolas Negras, que eles não tinham nem chuteira para os meninos jogarem, para os meninos treinarem. E foi de uma alegria, foi uma sensação assim incrível, indescritível, o que a gente proporciona, né, com tão pouco. E o futebol, eu sei que são várias modalidades, você já atuou com outras modalidades também, mas o futebol tem isso, né? Ele tem essa facilidade por ser uma paixão mundial. Então é muito fácil de se aproximar das pessoas, utilizando aí, né? Uma bola, uma chuteira, né? Exato, o futebol é um esporte muito democrático, né? As regras, como já diriam, né? A regra é clara para jogar o futebol, não é, enfim, e é global e barato, né? Você praticamente precisa, bom, do seu físico, do seu corpo e de uma bola, né? O resto é diversão. A gente se vira em qualquer espaço que tiver, a gente faz o gol da maneira que puder fazer, com bambu ou com chinelos no chão e já é ali o gol. Então, é um esporte muito democrático, né? Fácil de praticar e barato. Agora, o que não é o caso do skate, né? Que já precisa ali de uns obstáculos, de uns desafios pela frente, precisa do próprio skate, que nem todo mundo tem acesso. E até isso você conseguiu. E, e o que é o mais interessante, no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Me conta essa história, que você também aí acabou se sensibilizando, como todo mundo, né? Uns mais, outros menos, mas acho que todo mundo se sensibilizou muito com a questão da guerra na Ucrânia, né? Como é que você foi parar até lá? Me conta. Foi um momento que mexeu muito com todo mundo, assim, né? O conflito. Hoje em dia, né? Você tem os conflitos sendo transmitidos em tempo real, né? Ali ao vivo e a crueldade sendo mostrada na sala da sua casa. Enfim, mexe muito com todo mundo, né? Que tem um mínimo de sentimento. Eu estava no Brasil, por acaso, de férias, nessa época, quando o conflito começou. E eu me lembro de ter comentado com alguns amigos que eu iria para a Ucrânia para ajudar. Mas quando eu mencionei Ucrânia, porque era o conflito da Ucrânia-Rússia, né? Rússia-Ucrânia. Eu não pensava literalmente em entrar na Ucrânia e ficar em solo ucraniano ajudando, porque eu não sabia o que me esperava. E a minha ideia era ficar na fronteira. E cheguei na fronteira, fiquei do lado polonês, mas em menos de 3 horas eu não me contive, atravessei a fronteira, já estava em solo ucraniano. Quando eu me vi, eu estava em Kiev, né, literalmente no olho do furacão, vivenciando tudo aquilo. Então chega um momento que você é parte da guerra, né? Você não está somente ali como espectador, você é parte dela. Você começa a entender todas as nuances do que está acontecendo e vendo as pessoas, enfim, fugindo, né, refugiando-se das zonas de conflito, muitos não conseguiam sair da Ucrânia, saíam de zonas de conflito, mas ficavam em território ucraniano.
Então, muitas crianças sem acesso ao pai, estava com a mãe, mas não tinha o pai, o irmão mais velho, o tio, primos que estavam literalmente no fronte de batalha. Então, o que fazer para essas crianças terem um mínimo de distração? Foi quando eu pensei em, então, implementar um projeto também para essas crianças, mas eu não conseguia vislumbrar algo diferente para elas. O que te levou até lá foi a questão sua, pessoal, questões humanitárias, ou você já foi pensando assim, poxa, deixa eu ver o que eu posso fazer lá em termos de esporte, para levar aí, para ser uma ferramenta para conseguir ajudar essas pessoas. Você já foi com esse intuito na cabeça? Ou não? Lá que isso tudo foi aparecendo para você? Lá que tudo foi clareando, exatamente. Quando eu fui para ajudar, para levar medicamento, levar roupa, levar atenção, carinho, né? Aquilo que eu tivesse ao meu alcance. Não pensei no esporte logo assim de chegada, mas a partir do momento que eu fui ficando, fui entendendo o processo, né? Porque a vida continua, mesmo que tenha uma guerra no país, as pessoas continuam tentando de alguma forma levar a vida da maneira mais normal possível. Foi quando, então, eu consegui vislumbrar essa possibilidade de implementar um projeto social utilizando o esporte. E aí, eu entrei em contato com uma empresa de Belo Horizonte, a Layback, que deu todo o suporte, e eles trabalham com esportes radicais, né? Surf, skate, bicicleta, né? O bicicross e beach tênis. Então, a gente vislumbrou que dava para fazer esse trabalho com skate. Então, eles doaram os skates, né? Eu tive que retornar ao Brasil, aprender a montar os skates, porque eles foram desmontados. E então, voltar para as cidades onde eu tinha visitado, e então implementar esse projeto. Foi muito legal o projeto, porque as escolas de skate locais, né, aderiram ao projeto, e eles ficaram com os skates e passaram a ensinar as crianças como montar o skate, as primeiras manobras, a cuidar do skate, porque é um bem material, né, que se você cuidar dele, você vai ter ele por muito tempo. Então, você tem o usufruto ali por alguns anos, se assim fizer. Então, até hoje, as crianças estão lá andando com skate e é muito emocionante ver que a gente conseguiu levar um pouco de alento, né, para essas crianças em meio a um conflito. Você faz as pontes, né? Assim, você nem precisava saber de fato ali, andar de skate e tudo, mas você pegou quem sabe, você pegou quem tinha ali, né? Os equipamentos, o que é necessário para poder praticar, e você uniu, né? Como é que é fazer essas pontes, Ali? Principalmente quando a gente fala de empresas, de marcas, né? É mais fácil a gente já abordar empresas que têm essa consciência, que têm já esse engajamento social. Você já vai pensando assim, pô, aqui eu tenho essas e essas empresas, então deixa eu ver o que eu posso fazer com elas, ou é o contrário? Não, aqui se encaixa isso, então daí é que eu vou buscar empresas que trabalham nesse nicho específico. Como é que funciona? Esse nicho, infelizmente, ainda está em crescimento, não é tão explorado, né? Mas eu gostaria que houvesse empresas que tivessem um braço social já mais ativo. Então, funciona de forma contrária. Eu primeiro vejo a possibilidade de implementar um projeto, eu vou pensando o que pode ser feito e vou procurando parceiros, né, que possam contribuir. Então, o skate, por exemplo, eu imaginei, pensei nessa empresa, porque eles trabalham com skate, e fiz contato com eles. E eles prontamente aderiram e compraram a ideia. O Atlético, por ter o Instituto Galo, né, que é o braço social. Então, eu imaginei que poderiam e tivessem interesse em ajudar. Então, eu procuro sempre, primeiro, entender o projeto e depois procurar um potencial parceiro. E aí, como é que você faz para ganhar? Porque, na verdade, ganhar, assim, que eu digo assim, conseguir essas parcerias, né? Porque é impossível a gente não usar os argumentos que vão mais para o lado emocional, mais pessoal, mais humano, né? Mas, no final das contas, também toda empresa ela quer ver ali de que forma que a marca dela talvez apareça, seja divulgada, ou o retorno que ela vai ter. Como é que você sente essas demandas do mercado para formular um projeto? Muito boa pergunta, muito interessante, porque são coisas difíceis de você perceber, né? Não são tangíveis. Por exemplo, esse projeto do skate, a Layback teve um retorno de mídia espontânea incrível, porque saímos em 27 jornais pelo Brasil, teve matéria na UOL,
matéria em várias televisões, eu até me perdi, não sei, não conseguia acompanhar mais em rádios. Então, o nome Layback foi mencionado milhares de vezes, teve Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, televisão, rádio, jornal. Então, esse retorno de mídia que eu acho muito importante para a empresa. É até bom falar sobre isso aqui. As empresas, óbvio, elas têm essa necessidade de receber um retorno. É um investimento feito num projeto social, né? Assim como quem trabalha com projetos sociais também tem o seu retorno, tem o seu reconhecimento, mas é um trabalho. Sim, e tá tudo bem, né? E tá tudo certo, elas quererem esse reconhecimento, quererem essa visibilidade, é trabalho, né? É um investimento delas, né? E aí eu vejo até muita gente, às vezes, criticando, né? E eu falo, gente, mas imagina se toda empresa trabalhasse aí com essa mentalidade, né? Poxa, que impacto eu posso causar social ou ambiental através das atividades que eu já forneço ou dos serviços que eu já ofereço no mercado, né? É a tão famosa sigla, tão escutada hoje em dia, é o ESG. É isso, né? É como que eu posso fazer o que eu faço, mas ainda assim causar impacto e beneficiar outras pessoas, além dos meus fornecedores ou clientes diretos, né? Exato. E na outra ponta também, quem está sendo ajudado, né, quem está sendo beneficiado pelo projeto social, ele não tem nenhum menor interesse em saber o que acontece com aquela empresa, no sentido de, estão utilizando o projeto social para talvez ter um reconhecimento nas mídias sociais. Eles estão sendo beneficiados, eles sabem o bem que fazem para eles, né? Eu sei que com tantas viagens, com tantas experiências, eu sei que é muito difícil a pergunta que eu vou te fazer, mas qual seria aquela experiência que você fala assim, nossa, isso foi muito gratificante, isso me marcou. Eu sei que a Ucrânia foi uma baita experiência porque você acabou vendo cenas até que talvez você não gostaria de ter visto, vivenciado experiências muito difíceis, né? Mas eu tenho certeza que esse outro lado aí, que você sabe que você pelo menos levou um alento, nem que seja temporário para alguém, já um baita consolo, uma baita recompensa, né? Quais seriam essas situações aí que você pontuaria assim? Que você fala, olha, valeu a pena. Eu vou citar uma situação na Ucrânia, como uma delas. Teve uma rua na cidade de Bucha, que ficou muito conhecida, ficou mundialmente conhecida por ter, na retirada dos russos de Kiev, eles saíram cometendo atrocidades, né, matando civis de forma cruel, estuprando crianças, enfim, foi uma coisa assustadora. E essa rua, alguns jornalistas encontraram mais de 400 corpos pelas ruas de Bucha. E ela ficou famosa por essa cena, por essa imagem dos corpos espalhados pelas ruas. E 2 dias depois, nós chegamos nessa rua. Nós chegamos a ver um pouco dessa cena, mas a gente conseguiu mudar esse cenário, pelo menos ali, momentaneamente, para as pessoas que moravam ali. Nós levamos alimentos, remédios, roupas e os skates. Então, foi muito emocionante ter visto 2 dias depois, 3 dias depois, crianças andando de skate naquela mesma rua. Então, como mudou o cenário, né? E eu até tentei, de alguma forma, fazer com que essa imagem também, talvez, viralizasse, mas, infelizmente, não é a imagem da guerra que querem expor para o mundo, né? É mais do que uma mudança de cenário, foi até uma mudança de perspectiva, né, para essas crianças, elas saberem que ali pode ser construída uma nova história, pode começar um outro enredo, uma nova fase também, até para elas esquecerem um pouquinho dessa cena que elas devem ter visto, né? Exatamente, exato. Elas literalmente não tinham nada, né, mais além deles mesmos e expectativas de melhorias a partir dali. E teve um adolescente que me falou, cara, chegaram lá em casa e roubaram tudo, inclusive o meu skate. Roubaram tudo, destruíram o que podiam destruir, estupraram, mataram. E eu falei, bom, o skate eu posso te devolver, tá aqui seu skate. E você nem sabia, né? Você nem sabia Não, que ali você estava ressarcindo de alguma forma uma perda que essa pessoa teve, né? Você que esteve já em tantos lugares,
Você diria que tem uma diferença assim de povos mais solidários, povos mais abertos a esse tipo de ação, a se envolver, a engajar e correr atrás de recursos também e de fazer a coisa acontecer? Você diria que tem pessoas mais, povos ou culturas mais solidárias que outras? Olha, sinceramente, eu não gosto quando a gente compartilha daquela, ou pessoas falam que o mundo está tão ruim, o mundo está tão cruel, né? Na verdade, quanto mais eu viajo, mais eu vejo quanto o mundo é bom, quantas pessoas são boas, né? Então, acho que essa diferença entre culturas, ela não existe, acho que faz parte do ser humano ser bom, nós somos pessoas boas, né? Mas parece que algum movimento que as pessoas têm vergonha ou medo, alguma situação que não querem colocar isso para fora, mas ainda a humanidade, não é que a humanidade tem jeito, ela é o jeito, né? Nós somos a forma de mudar tudo isso. E nós temos muito mais coisas boas a oferecer do que ruins, né? Então, sinceramente, não, eu acho que somos todos iguais, todos querem ajudar. Por onde eu passei, sempre há comunidades, pessoas de coração aberto, querendo fazer, querendo acontecer, né? Então, essa a visão que eu tenho, assim, é o meu entendimento também, de que, óbvio que há pessoas ruins, infelizmente, elas conseguem impor, através da sua maldade, né? Um pouco de poder, mas o bem sempre vai vencer. Inclusive, nessa última experiência sua na Tanzânia, você trouxe uma experiência que você teve não só na Tanzânia, que eu achei muito legal, que você estava no trajeto e você comentou com uma comissária de bordo, né, o que você estava indo fazer lá na Tanzânia, e ela doou kits de higiene pessoal, não foi isso? Tá vendo? Para ilustrar bem o que eu acabei de falar, né? As pessoas É, precisam de ter esse incentivo. É, Isso eu faço com alguma frequência, até quando eu pego algum voo, estou chegando no meu destino, onde eu vou implementar um projeto. Eu não posso citar aqui a companhia aérea, ela pediu para não citar, mas porque não é nada oficial, né? Ela fez a doação ali. Mas quando eu comentei que eu iria fazer um projeto social na Tanzânia e falei o que era, né? O que iria abranger, e pedi alguns souvenirs, se ela tivesse alguma coisa para as crianças. Ela me trouxe tanta coisa que foi difícil carregar o que ela trouxe. Tanto souvenir, kits de higiene, kits de pintura para crianças, headphones, né, que as empresas oferecem. Me deu tanta coisa, chocolate, né, aquelas barrinhas pequenas que dão no avião. Falei, gente, tá vendo? E eu fiz um projeto paralelo ao que eu iria fazer inicialmente, né, com o esporte. Eu fiz um projeto paralelo para 75 crianças. com essas doações que chegaram de surpresa para você. Surpresa dentro do avião. Quer dizer, você está num espaço confinado e consegue dali tirar alguma coisa ainda. Eu escuto muito, assim, várias pessoas falando, ah, eu quero ajudar e não sei como, ah, eu não sei por onde que eu começo, né? Você sente isso também das empresas? Que talvez essa seja, não a facilidade, porque eu sei que você tem um trabalho aí de formiguinha, de batendo de porta em porta e tentando. Claro que não é de primeira que as coisas acontecem, mas que muitas vezes, quando você chega já com um formato prontinho ali, é tudo que muitas empresas querem, né? Ela estava ali, ó, querendo saber como ajudar, ou não sabia como, e de repente você chega com a proposta, com um formato todo redondinho ali, só falta ela dar o check final, né? Você sente isso também? Que da mesma forma que tem pessoas que querem ajudar e não sabem como, as empresas também estão ávidas por isso? Muito, muito. O que deixa claro, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez seja um pouco pesado, mas é que ilustra bem essa situação. Imagina quando tem um desastre natural. Quantas pessoas, quantas empresas não estão ali prontas a ajudar? Porque apareceu a necessidade e apareceu, né, a oportunidade de ajudar. Então, estamos, nós, como pessoas, empresas, somente aguardando, esperando a possibilidade de ajudar. Então, quando ela vem, e quando eu levo um projeto para uma empresa, né, o projeto já todo desenhado, tudo prontinho, ela vê, estou vendo aqui a possibilidade de eu poder participar e fazer aquilo que eu quero. Que ela já queria, só não sabia como, né? Então, está ali, mais uma vez, está no ser humano, né? Eu vou ajudar, né? Eu quero ajudar, de alguma forma, só preciso saber como, me mostra o caminho. É. E isso, se não for naturalmente, vai acabar sendo
por exigência do próprio mercado, né? Mais uma vez eu vou falar aqui do ESG, que eu acho excelente a gente falar sobre isso. Não é novidade do mercado, não é a nova tendência, é a nova realidade, né, de ter esse engajamento. Isso está sendo pedido, né? A gente vê as pesquisas mostrando cada vez mais o quanto as pessoas querem consumir de marcas e de serviços e produtos que tenham algum tipo de engajamento social ou ambiental, que tenham esse tipo de preocupação, né? E aí eu te pergunto, a última vez que eu conversei com você, você estava na Holanda. Agora você está em San Diego. O que te levou até San Diego? Me conta quais são os próximos planos aí. Comecei ontem, foi meu primeiro dia de aula. Estou fazendo mestrado aqui em gestão esportiva. Então, serão 2 anos aqui na Califórnia. Eu fiz um mestrado, na verdade, você se confundiu, eu estava na Suécia. Suécia. Estava na É porque você Suécia. estava. Você já passou pela Holanda, não já? Morei 5 anos na Holanda. Ah. Até eu decorar todos os lugares que você passou, acho que nem você sabe. Então, deixa eu dar um pouquinho aqui, passar um pouquinho a linha do tempo. Eu me formei em gestão esportiva na Holanda, estou ainda fazendo um mestrado na Suécia, que é gestão esportiva com foco em esporte em sociedade, ou esporte para a sociedade. Né? Então, a Escandinávia tem esse viés muito social, é muito forte, né, nos países escandinavos. E eu vim para os Estados Unidos agora, para San Diego, justamente para entender o lado comercial da gestão esportiva. Né? Então, combinar o lado social com o lado comercial, mais negócios, marketing, e aí juntar esses dois. Então, por isso eu estou aqui. E falando do mestrado na Suécia, a gente viu muito isso, que você acabou de falar, do engajamento social que as empresas deveriam ter. Na Suécia, os clubes de esporte em geral, eu ia falar futebol, mas na Suécia o esporte mais importante para eles é o hóquei no gelo. Eles são obrigados a ter um braço social. É lei. Eles têm que ter esse braço social. Como o Instituto Galo do Atlético. Todos os clubes, vamos dizer assim, por exemplo, o hockey também fala clube? Todos os clubes de hóquei, os times de hóquei são obrigados a ter esse braço social, né? E todos os clubes que disputam a liga principal, né? E então já é lei. E eu vejo isso aos poucos dominar o mercado. Isso muito brevemente vai chegar, se Deus quiser, no Brasil também, e a gente vai ver as empresas cada vez mais engajadas socialmente, já que ambientalmente se tornou, né, uma coisa tão grande, tão forte, né? As empresas se veem na obrigação de trabalhar a questão ambiental, né, com mais incisão, a questão social também, muito brevemente. Aqueles que saírem na frente vão ter certamente mais sucesso e vão beber água limpa, né? Com certeza. E é um grande exemplo que a gente tem aqui, né, na nossa cidade, Belo Horizonte, com o Instituto Galo, que eu acredito muito que daqui a pouco vai vir aí o Instituto Cruzeiro, o Instituto América. Espero que venha, apesar de ser atleticana, mas eu espero que venha, porque a gente está falando de impacto, a gente está falando de um bem comum para cada vez, né, e benefícios para cada vez mais e mais pessoas, né? E que essa mentalidade não seja tão romantizada, né? Porque muitas vezes a gente ainda acha que ESG, é abraçar a árvore, isso. Não, a gente está falando de negócio, a gente está falando de impactar mais a sociedade, de impactar menos o ambiente, de redução de prejuízo, né? De aumento de lucro, de cliente, de investidores. Então, ESG mais do que nunca é negócio, né? É benefício para todo mundo. O impactar no sentido de nos beneficiar, né? De forma indireta, você ajuda. Uma questão que eu sempre falo com relação a esses trabalhos sociais e ajudas é que eu me ajudo muito mais do que as pessoas são ajudadas, né? Assim eu vejo. É tão gratificante, você aprende tanto com esse trabalho, né? E, então a gente se ajuda tanto, então acaba que é uma via de mão dupla. Então, quanto mais pudermos fazer, nós como, né, pessoas, como indivíduos, e as empresas também vão se beneficiar muito disso, né? E não tem nada de errado com isso. Eu costumo falar que muita gente fala, você é tão bom, você gosta de ajudar, você é um altruísta.
Falei, não, eu sou um egoísta, eu faço por mim porque me faz bem, né? Faz bem para mim. Se o que eu faço faz bem para mim e beneficia outras pessoas, que ótimo, né? E a mesma visão as empresas passarão a ter também. Beneficia a empresa, mas que bom que o benefício da empresa ajuda tantas pessoas. Adorei, adorei essa definição aí, né? Porque é verdade, é química, né? A gente libera aí hormônios, a ocitocina, a endorfina, e não à toa, quando a gente fala de trabalho voluntário ou de ações humanitárias, a gente vê ele sendo utilizado aí no tratamento de algumas doenças, de ansiedade, de depressão, né? A gente realmente encontra um outro propósito. E quando a gente encontra também uma profissão, né, que nos propicia isso, poxa, o trabalho causando impacto e promovendo benefícios ou melhoria na vida de alguém ou de uma comunidade também, isso é muito gratificante, isso é muito transformador, tudo faz sentido, né? Parece que as pecinhas se encaixam, né? Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. E é você acreditar no processo, né? Às vezes você faz um trabalho, você acha que aquele trabalho que você julgue tão pequeno não vai fazer sentido, mas o processo vai te mostrar que sim, que faz sentido. Lá na frente você vai perceber o impacto, né? O impacto social que isso vai trazer. Talvez hoje um trabalho com uma criança de 8 anos de idade não surta o efeito, né, de momento, mas essa criança vai crescer com os conceitos que você passou para ela, e lá na frente esse impacto vai acontecer, né? A A questão sementinha, a sementinha foi plantada, foi plantada, né? exatamente. Então, É. o impacto social vem daí, né? E os próximos planos? Quais os próximos projetos? E que eu acho legal, assim, você vai sempre sozinho, Ali? Você vai, ou é sempre uma equipe, também é uma coisa legal da gente falar, né? Às vezes quando a gente fala, nossa, um Instituto Galo te apoiou e você foi lá para a Tanzânia, poxa, então, e aí como é que você registrou isso? Não, não precisa de uma grande equipe, né? Eu brinco que eu sou uma equipe. Você também tem uma Equipe, equipe? eu Você tenho uma também tem uma equipe também, equipe? não tem ninguém carregando material esportivo, eu que carrego, eu que levo, eu que distribuo, eu que faço tudo, mas obviamente nos destinos eu procuro ter uma equipe, né? Eu procuro voluntários, né? Pessoas que vêm me ajudar, a própria comunidade vem ajudar muito. Então, primeiro tento identificar na comunidade quem tem um senso maior de liderança, alguém que possa assumir uma responsabilidade, né? E às vezes eu vou fazendo contato à distância, as pessoas já vão preparando um pouco o terreno, mesmo porque eu não tenho todo o tempo de chegar e fazer tudo sozinho. Então eu preparo mais ou menos com eles, vou dando as indicações, né, do que deve, como deve ser feito, e eles vão Uhum. adiantando o processo, para quando chegar, já literalmente implementar o projeto. E envolver a comunidade é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente chega achando que a gente tem a solução, já com algumas ideias prontas, e esquece desse pequeno grande detalhe, né? Que escutar a comunidade, os líderes comunitários, como você citou aí, o que eles realmente precisam e envolvê-los, o resultado é gigantesco quando é É, feito dessa forma, né? É gigantesco, exato. Uma coisa que é interessante falar é que nós, às vezes, achamos ou entendemos que temos todo o conhecimento do mundo, que nós vamos levar a solução para os problemas alheios. E eu tenho entendimento, e há um estudo, né, sobre isso, que não é bem assim que funciona. É importante você primeiro entender a necessidade da comunidade, você fazer o processo inverso, você ir até eles, né, aproximar, entender o que eles precisam e como deve ser feito essa implementação de qualquer que seja o projeto social, ambiental, e você, a partir deles, entender, implementar o seu trabalho, criar as suas estratégias para aquele projeto. Eu ia citar, você teve uma experiência com isso, você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência? Foi bem Eu estava interessante. lembrando, eu estava lembrando exatamente dela. Isso foi uma das maiores lições que eu tive, fazendo trabalho voluntário também. Foi em 2017, quando eu fui para o Líbano, num campo de refugiados sírios, e a gente foi com a ideia de instalar lâmpadas de Moser nas tendas dos refugiados. Lâmpada de Moser, para quem não sabe, eu adoro falar sobre ela, porque é um mineiro que criou, Alfredo Moser, por isso que chama lâmpada de Moser, que são aquelas lâmpadas feitas de garrafa PET. Que aí, quando a gente coloca uma água sanitária lá dentro e coloca um filme, um isso-filme ali na tampa, quando o sol bate,
ela irradia uma luz ali dentro do ambiente como se fosse uma lâmpada de até 60 watts. Então, um modo muito econômico, barato, para a pessoa ter iluminação, para ter não energia elétrica, né? Mas assim, o que substituiria a energia elétrica é ela não ter gasto com isso. E a gente chegou lá nesse campo com esse intuito e ninguém deixou a gente instalar essas lâmpadas. A gente ficou muito surpreso com isso, a gente querendo entender. E quando a gente foi conversar com as pessoas, foi totalmente compreensível, né? Eles perderam tudo. Tudo. A única coisa que eles tinham era aquela tenda. E aí vinha esse bando de brasileiro querer furar uma tenda e colocar uma garrafa PET, né? E se chove, e se tem goteira, e se neva, quem que vai vir aqui consertar, né? E aí a gente viu que realmente é primordial, essencial a gente entender o contexto, a gente conversar, ter essa aproximação mesmo com as pessoas que vão ser beneficiadas e elas que têm que nos dizer o que elas precisam e como elas precisam, né? No final das contas, foi uma experiência, assim, única que eu tive, porque a gente viu que a única forma da gente ajudar aquelas pessoas ali era realmente conversar, era realmente escutar as histórias. Você viu isso, né, Ali? Com a questão da guerra também, das pessoas saindo, não tendo muito para onde ir, não sabendo como é que elas iam recomeçar a vida delas, e às vezes o que elas precisam saber é que tem alguém ali por elas, só para escutar e dividir um pouco das angústias que elas estão tendo, e a gente às vezes dá um abraço, né? Que já é uma baita ajuda e a gente nem imaginava que estava ao nosso alcance ali tão fácil, né? Mas, né, muitas vezes tá ao nosso alcance algo tão simples, né? Que nesse caso, igual foi comigo, era sentar e escutar aquelas pessoas e mostrar para elas que elas não estavam sozinhas. Você provavelmente viveu isso também ali na fronteira com a Ucrânia, né? Muito, muito. Não só na Ucrânia, em outros projetos que eu fiz também, de entender a partir dali. Foi justamente isso que me fez cada vez mais entrar em território ucraniano. Quando eu estava do lado polonês, já viu muitas pessoas ali prontas a ajudar, né, dispostas a ajudar. E ONGs do mundo inteiro, da Europa inteira, estavam do lado polonês da fronteira. E me veio à cabeça, e do lado de lá? Como é que está a situação do outro lado? Né? Como entender o que realmente necessitam do outro lado? Foi quando eu tinha acabado de chegar e atravessei a fronteira. Né? Eu lembro que atravessei a fronteira a pé, e do lado polonês ainda, me perguntaram, mas você vai fazer o quê do outro lado? Eu só queria entender a situação do outro lado e vou voltar. Ela tá, mas tem em consideração que a volta pode demorar até 6 horas. Eu já estava na fronteira. Era inverno, né? Mês de fevereiro, então inverno na Europa, frio super rigoroso, e eu não tinha nada comigo, não tinha comida, não tinha água, então eu vivi literalmente o que eles estavam vivendo para atravessar. A diferença, óbvio, que era muito grande, que meu carro estava ali estacionado, do lado da fronteira, e eu tinha para onde ir, tinha para onde dormir. E essas milhares de pessoas atravessando a fronteira, que eu atravessei junto com elas, não tinham a menor expectativa de nada. Não falavam outro idioma, não tinham dinheiro, não conheciam ninguém, não tinham para onde ir, não tinham nada. Tinham as suas bolsas, crianças e idosos atravessando a fronteira. E essa era a grande diferença. Então, quando eu atravessei e passei a entender a necessidade a partir da Ucrânia, é que eu pude, então, entrar e efetivamente trabalhar, né? Fazer o que eu precisava fazer. Foram quantos meses lá que você ficou? 76 dias. Foi muito forte, muito forte. E muito enriquecedor, né? Muito enriquecedor, trouxe muitos aprendizados, né? A partir daí, conheci muita gente interessante, muita gente disposta a ajudar. Como eu falei, né? Quando você entende a possibilidade e a demanda está ali, as pessoas estão dispostas a ajudar. Então, foi muito aprendizado em 3 meses, né? Tem, inclusive com pessoas que saíram da Ucrânia, né, que hoje moram na Alemanha, que moram, então conseguiram se estabelecer, uma mãe com 3 filhos, né, os filhos estudando, a mãe trabalhando, a vida seguindo, né? E alguns já voltaram para a Ucrânia,
né? Porque a guerra mudou geograficamente de posição. Então, a cidade deles passou a ser reconstruída, então voltaram para as cidades, reencontraram seus parentes, né? Maridos, tios, primos que estavam no fronte. Então, tenho contato com alguns deles, sim. São muitas histórias, né, para contar. Qual é a próxima? Qual o próximo plano? Ou vai ficar aí em San Diego estudando, ou quando vamos comer o nosso pão de queijo juntos de novo? Vamos em breve, vamos em breve. O próximo passo eu vou para o Quênia em dezembro, né? Esse já é um pouquinho mais a longo prazo. E antes disso, eu estou A longo esperando prazo. Tá aí já, ó. dezembro. Ah, E a mais curto já prazo, pode dar um spoiler? O que que você vai fazer lá no Quênia? no Quênia, eu vou levar equipamento esportivo de um clube muito importante de Belo Horizonte. Não posso citar o nome, mas é um clube que vai inaugurar um estádio brevemente. Mas não posso falar qual clube é esse. Clube esse na qual abriu as portas para eu fazer o outro projeto que eu ia citar, que é mais a curto prazo, que é para a inauguração do estádio. Nós conseguimos doar 2 cadeiras da Arena MRV para a inauguração do estádio e, obviamente, para os anos subsequentes, crianças que moram no entorno do estádio, Arena MRV, terem acesso ao estádio. Então, tanto o Instituto Galo quanto a Arena MRV abraçaram essa ideia também. E, então, nós vamos levar a cada jogo que o Atlético fizer na Arena 2 crianças, não só para assistir a partida, mas ter uma inserção no Clube Atlético Mineiro, né? Ela chegar mais cedo, chegar antes das partidas e conhecerem as dependências do estádio, o museu, possivelmente conhecer o vestiário. A gente não tem certeza se vai conseguir, porque é dia de jogo, afinal de contas, mas almoçar no estádio, ganhar uma lembrança e, obviamente, assistir a partida. Então, a gente está tendo esse trabalho também de Ou seja, engajar. o que está ao alcance deles, né, Alice? Isso que a gente está falando. Não é inventar a roda, é pegar o que já tem, o que está ali, né, acessível, é disponível para a própria empresa e, e expandir, né? E encontrar pessoas como você que fazem essa ponte, que fazem esse link, que pensa em toda a estratégia da ação e faz a coisa acontecer, né? Exatamente. Foi isso que eu levei para eles. Quando eu, né, levei a proposta de doar as 2 cadeiras, o que mais a gente poderia oferecer? Tudo aquilo que já está ali, ao alcance do Atlético, né? O estádio já está construído, você tem as dependências do estádio, o museu vai existir ali, então já tem os restaurantes, os fornecedores de picolé, pipoca, sanduíche. Então, por que não faz uma parceria com esse pessoal? E foi muito interessante, porque até vim aqui agradecer o João Márcio, né, que trabalha na Arena MRV, e quando eu apresentei o projeto para ele, no exato instante que eu passei para ele o projeto, ele já pegou o telefone, só um minutinho, Alisson, e ligou para todos os fornecedores de pipoca, algodão doce, de sanduíche, refrigerante, todos se propuseram a doar esses alimentos para as crianças em cada partida do Atlético. Sensacional. Ou seja, ainda criou uma cadeia aí, né? Você criou uma corrente aí do bem, né? E que eles vão se inspirando e que a gente nem sabe aonde que pode chegar, né? Quando cada um começa, a gente não para. E isso vai levando a outros também, né? É, é. Uma ideia que nós tivemos, por exemplo, de quais crianças teriam acesso, né? Afinal, são tantas crianças que moram no entorno. Então, há várias possibilidades, né? A gente trabalhar com notas escolares, frequência, assiduidade, etc. Mas também a gente está pensando em criar um tipo de ferramenta, possivelmente vai ser pelo Instagram, em que pessoas postem uma ação do bem que ela tenha feito, né? E a ação do bem que mais tiver visualizações digamos, num Instagram do Atlético, vai ganhar essas 2 entradas. Ou seja, você levar essa ação em forma de uma corrente e outras pessoas também terem ações do bem. Então, Estimular, você vai né? Estimular estimulando. essas ações. Exato. Muito bacana, muito legal. Recentemente a gente teve um grande exemplo aqui no Brasil, né? A cantora Ludmilla, não sei se você viu isso, mas a cantora Ludmilla, ela convocou as pessoas a irem doar sangue lá no Hemorrio, no Rio de Janeiro, e quem doasse sangue naquele determinado dia ia ganhar o ingresso para o show.
e foi recorde de doação de sangue nesse dia no Hemominas, filas em quarteirões e quarteirões e quarteirões para o pessoal doar. E algumas pessoas falaram, mas as pessoas estão fazendo isso só por causa do ingresso para o show. Como no seu caso, as pessoas vão fazer o bem só para poder entrar no estádio. Tá, mas e quantas pessoas nunca fizeram isso e vão ser despertadas agora para esse tipo de ação? Né? E quantas pessoas nunca doaram sangue antes e que agora vão começar a doar, viram que é muito mais simples, que não dói, que é mais rápido do que imaginava, que é apta a doar e achava que não era. E como no caso que você está falando, poxa, eu tenho que fazer o bem aqui para conseguir entrar no estádio. E ela vai lá e descobre que é muito fácil, que é muito simples, que é acessível, que é só, às vezes, mobilizar o vizinho, um parente, alguma coisa assim, e que a coisa acontece e aí não para. É uma corrente que vai só expandindo, né? E não para, exato. Isso que eu ia falar. Quando um vizinho ganhar os ingressos, né, ele vai estimular os outros. Olha, realmente é verdade. Se você fizer o bem, você for bem visto, né, ou tiver bastante cliques, você vai ganhar os ingressos. Eu vou continuar fazendo o bem porque um dia eu quero ir nesse jogo. Né? Eu quero visitar a arena. Então, a corrente tende a crescer, né? Com certeza. Não para, é infinita. E você, então, levando ela aí para os 4 cantos do mundo, né? Só tenho a agradecer por esse bate-papo com você, por ter tirado esse tempo. A gente sabe o tanto que foi difícil, conexão, fuso horário, né? Mas que bom que deu certo, tô super feliz. E eu fico te esperando pessoalmente para a gente tomar nosso café de novo, para a gente comer o nosso pão de queijo e você me trazer mais novidades aí de tudo que você tem feito, viu? Tá, joia. Muito obrigado, senhor, pelo espaço, a gente poder bater esse papo aqui, né? Expor um pouquinho do trabalho. E, mais uma vez, né, reforçando que o bem sempre vencerá, né? Então, a gente deve fazer o bem está em nós, depende de cada um colocar para fora, entender como poder ajudar. E vamos sim, em breve, espero em setembro, né? Estar em Belo Horizonte, a gente senta para bater um papo pessoalmente e tomar esse cafezinho com um pão de queijo. Maravilha! Na boa, é sempre assim, com pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Eu espero você no próximo episódio.